Fala pessoal, no vídeo de hoje eu queria falar um lance que eu acho mega importante. Eu falei algumas vezes aí pela internet, eu acho que pouca gente fala. Vou pegar escalas americanas aí para exemplificar, mais uma vez, um ponto de vista sobre escalas americanas que eu acho que ninguém está trazendo, que é mega importante para o empresário brasileiro. Fez muita diferença entender ou ter essa perspectiva, talvez na minha gestão. Espero que eu esteja certo, não termine como americanas. Mas a história é a seguinte, ó, o título desse vídeo, ó, quem não deve não tem. Foi um lance que eu aprendi na faculdade com um professor meu. Quem não deve, não tem. Eu vejo que tem muita gente que está pegando esses casos Americanas e posicionando ele de uma maneira da seguinte forma, que o problema do caso Americanas é o fato dela ter os 40 bilhões de dívida. E eu quero te falar assim, isso não é um problema. O problema é todo o resto, todo o jeito de negócio, o modelo de negócio e a fraude dela não ter dito que tinha essa dívida. Esse é o problema. O problema não é ter a dívida, porque muito empresário brasileiro de pequeno porte, né, os grandes com certeza não vêm dessa forma, não é à toa que tem essa dívida, eles enxergam que devia é um problema. Eles administram um negócio como se estivesse administrando a sua casa, né, que eles entendem que fazer uma dívida para comprar algo para a empresa é como se eles estivessem fazendo uma dívida para comprar um carro, uma dívida para comprar um celular na pessoa física. Não tem nada a ver. Uma coisa é como tu consome as suas coisas, outra coisa são os investimentos que a empresa faz. Quase sempre, ou muitas vezes, fazer os investimentos para a empresa, o melhor caminho é fazer via dívida. Se não fosse assim, não existiriam os grandes bancos de investimento no próprio Brasil. Se você não fizer a dívida e usar só o dinheiro que você tem, normalmente vai ficar impossível da empresa crescer, por exemplo, porque você está trabalhando apenas com o capital que você já tem. Como é que você vai desenvolver algo novo, crescer, trabalhando com o capital que você já tem? Isso, inclusive, você pode daí pensar, não, mas tem um monte de empresa que cresce sem investimento, são bootstrap. Agora a Max Milhas, por exemplo, do nosso cliente dá 2-3 milhas, fez um M&A com a Max Milhas, que é uma startup que cresceu bootstrap, sem investimento. Mas isso, quando a empresa é bootstrap, cresce sem investimento, quer dizer que ela não tem investimento de investidor, de equity. Ela não tem investimento de private equity ou venture capital. Não quer dizer que ela não fez dívida. Provavelmente fez. Não tenho os dados, não sei os números. Tenho uma informação inside aí para trazer para você sobre isso. Mas provavelmente fez. Todo mundo faz. A V4, por exemplo, é bootstrap. Nunca captamos investimento para investir na empresa. Eu vendi parte da empresa num sell side, né, numa secundária. Nunca trouxe investimento para a empresa. Mas fiz muita dívida ao longo dos 9 anos. Não fiz muita dívida. Fiz pouca dívida. Nossa taxa de endividamento é baixíssima. Mas para um brasileiro médio é milhões de reais em dívida. Só que são uma fração, por exemplo, do valor que eu consegui conquistar na companhia. Esse é um ótimo exemplo. Outro exemplo interessante que eu quero trazer para vocês. A Apple, por exemplo. A Apple tem cerca de 70 a 90, algo nessa casa ainda, nessa magnitude, bilhões de dólares em caixa. Só que quanto que a Apple tem de dívida? Ela chegou em 2022 no ápice da sua história, mais de 100 bilhões de dólares de dívida. Por quê? Porque não vale para a Apple, por exemplo, nos Estados Unidos, em outras regiões, outras legislações, gastar o dinheiro em caixa em várias operações. Por exemplo, se ela distribuir dividendos tem tributação nos Estados Unidos. Então não valeria a pena para ela distribuir dividendos, é melhor ela crescer o preço da ação, algo nessa linha. A dívida em outros lugares do mundo, ela é muito barata. Então se eles, por exemplo, olha que louco, se eles fazem uma dívida, adquirem uma empresa ou investem em algumas outras categorias, dependendo da legislação do lugar, no Brasil é um pouco assim, os advogados tributaristas, contadores aí podem te detalhar, mas se eles fazem uma dívida, adquirem uma empresa, dependendo de onde eles alocam esse recurso, a forma como eles lançam isso no balanço, legalmente, por exemplo, no Brasil, se tu lança como CAPEX e tu tá no lucro real, o CAPEX, ele entra como uma empresa que tu abate do teu imposto, em resumo da ópera. Ou seja, fazendo essa operação via dívida, o custo da dívida sai praticamente de graça, porque o custo é abatido no imposto se tu opera dessa maneira. Isso que a gente chama de elisão fiscal, né? Tu sabia operar dessa maneira. É uma dos fatores que faria os caras fazerem a dívida, além do primeiro que eu trouxe para vocês, que ele leva a empresa para um próximo nível. O grande lance tem gente que acha que está comprando um celular, comprando um carro, quando está pegando empréstimo para investir na empresa. Não tem nada a ver com isso. Eu falo aqui algumas vezes para vocês, né? Todo gestor, ele é um venture capitalist, ele está alocando recursos de risco. Então, quando ele olha para o mercado, ele está sempre olhando onde é que eu tenho uma opção de comprar $1 por 50 centavos de dólar. É sempre isso. O resumo de tudo que o gestor investe
essa é a fração que está por trás. Eu quero comprar $1 pelo mínimo que ele vai custar. Então, às vezes, tu vai ver opção assim. Por exemplo, na minha história, eu via que o meu custo de aquisição de cliente, em dado momento da história V4, era muito baixo em relação ao valor que esse cliente trazia de receita para mim, que é o que a gente chama de LTV, o cientista do marketing, tá? Então, eu não tinha dinheiro para adquirir o volume de clientes que existia no mercado. Aí eu olhava, tem um monte de cliente aqui que pode ser meu cliente, eu posso atender. Só que para mim conseguir esses clientes, eu preciso investir em mídia, por exemplo, em time de vendas, para conseguir. O custo de aquisição é baixo, mas eu preciso investir para alcançar, trazer esses clientes para dentro e faturar isso que eu sei que vai dar isso pelos números que eu tenho. Qual a opção que me resta, então? Não fazer nada, falar, beleza, vamos na manha aqui enquanto eu vou juntando dinheiro para comprar, ou eu levanto uma dívida e adquiro esses clientes? Aí eu optei pela opção 2. Eu fiz a dívida, na época eu fiz dívida tributária, que é uma das dívidas mais caras que tem no Brasil, que é tu atrasar o imposto, o governo te multa, tu paga parcelado, tudo certo, isso é possível, tu toma puta multa, o dinheiro mais caro, não é indicado que se faça, só que eu não tinha outra opção, só que a relação que eu tinha de LTV sobre CAC era tão grande, o lucro ali era tão grande, que eu falei, cara, eu não posso perder, mesmo com esses juros dessa multa, ainda vale a pena. E eu fiz isso por anos. Acumulei uma dívida tributária que está sendo paga, só que essa dívida é desse tamanho, vamos dizer, e o valor que eu vendi parte da empresa, 10% da empresa, é esse aqui, ó. Olha, é literalmente nessa magnitude. Por quê? Porque esses clientes que eu acumulei, a geração de caixa que o negócio gera hoje, daria para pagar toda essa dívida e o mercado enxergou o valor da empresa. Se eu não tivesse tomado essa escolha e ter feito essa dívida, eu nunca teria feito a empresa valer o que ela vale hoje, nunca teria feito o sell side, o evento de liquidez que eu consegui fazer. O próprio George Paul Lehman, ele fez uma dívida de, se não me engano, $50 bilhões para comprar a Budweiser lá, a ABI, formar a ABI como ela é hoje lá, que é a Bembev, né? Até o próprio Jim Collins, que é uma referência de gestão para mim, que é mentor do George Paul Lehman, falou para ele não fazer essa dívida. Aí não tem que ver os econômicos por trás, mas ele fez a aquisição aí que todo mundo sabe, né, da ABI ser do 3G. O caso da Americanas, o problema é que não quer dizer que tu vai acertar a alocação desse capital, que tu deveria fazer certas magnitudes de dívidas em todos os modelos de negócio. Tu precisa ter essa relação de LTV sobre CAC, tu precisa ter resultado. O business de varejo, as is, lá como ele não é um bom negócio, é um negócio muito complexo, muito difícil. Eu vejo muito varejista, por exemplo, comprando à vista e se orgulhando, não paguei à vista. Não seria o melhor negócio, principalmente porque normalmente tu não recebe à vista. Então, economicamente, não faz sentido. Às vezes é melhor ficar com esse dinheiro em caixa, alocar em outras coisas ou até aplicar porque tu compra parcelado dos fornecedores, às vezes sem juros. E, óbvio, se tu quiser alavancar de outras lojas, você precisa fazer outras operações aí. Mas o business de varejo é complicado. Então, o business de varejo, normalmente, não todos, a Amazon, a Apple também tem um business de varejo, mas a Amazon é um business de varejo que fez muita dívida, no caso fez via equity, não via majoritariamente dívidas de debt, né, de dívida mesmo bancária, mas majoritariamente não é um business fácil de operar e rentável. Então o problema é que na hora de escolher onde alocar, fazer a dívida para alocar, tu tem que escolher um bom ativo. E a Americanas escolheu talvez financiar operações não lucrativas dela, porque a ABI e os online são uma coisa, a B2W, né, que é das Americanas, outra coisa é as físicas. Isso não ficou claro no balanço, essa é a discussão. A discussão não é ter a dívida, isso é normal ter a dívida. O problema é onde tu está alocando essa dívida, tá? Então, tem uma live que eu fiz no meu Instagram muito tempo atrás com o Fernando Miranda, lá CMO da Exame, tem uma experiência no mercado financeiro, foi CMO da Infomoney, e a gente discutiu sobre esse tópico por 1 hora. Eu acho que a gente vai gravar um episódio no iHunter sobre isso. Se fizer sentido, comenta aqui. Eu sempre falo para você, esse canal não é para atingir muita gente, é para atingir empreendedores. Empreendedores são a minoria, mas são a minoria que é o Atlas, carrega o mundo nas costas, que muda o mundo. Se faz sentido, comenta aqui. Isso é uma novidade, acho que vale a pena falar mais, tá? Senão não vou ter o feedback, porque eu não tô aqui pelo número de views, não tá fudido, né? Falando para empreendedores, que é a minoria, tá? Então comenta aqui comigo, dá uma olhada na descrição que tem a live aí com o Fernando Miranda, que eu aprofundo um pouco mais, mas eu posso falar mais aqui caso fizer sentido. Comenta aí. Tamo junto, valeu.